Sejam cumprimentados, caros estudantes. Iremos estudar as funções da administração, nomeadamente a função de planear, organizar, dirigir e controlar. Função planeamento. Planeamento é a primeira função do processo administrativo e de gestão. Planeamento determina os objetivos almejados e as ações que devem ser feitas para atingir o futuro desejado de modo mais eficiente e eficaz, tendo em conta os esforços e os recursos pré-estabelecidos. Missão é o estabelecimento da razão de ser de uma empresa. Representa a determinação do motivo central da existência de uma empresa ou organização. Missão define os fins estratégicos, enuncia os propósitos gerais da empresa ou organizações, estabelece a interação fundamental da gestão global da organização. Traduz a filosofia básica de atuação da organização, representa o ponto de partida para a definição dos objetivos organizacionais. O objetivo é o alvo ou a situação que se pretende atingir. Os objetivos representam as metas da organização. Característica dos objetivos. Hierarquia. Os objetivos obedecem uma hierarquia do mais importante para os objetivos subordinados. Consistência. Os objetivos devem harmonizar-se entre si numa determinada área de atuação. Mensurabilidade. Devem expressar grandezas quantificativas ou quantificadas e valores. Comunicação total. Os objetivos devem ser percebidos ou entendidos por todos os membros da organização ou empresa. Princípios do planeamento. Princípio de planeamento participativo. O planeamento deve ser participativo ou deve ter a inclusão democrática dos seus membros. Princípio de planeamento coordenado. Deve haver a atuação independente dos aspectos envolvidos dentro do planeamento. Princípio de planeamento integrado. Vários escalões da empresa devem estar harmonizados ou integrados. Princípio de planeamento permanente. Deve haver a articulação entre as turbulências do mercado e a necessidade de planeamento permanente das atividades da organização. Níveis de planeamento. Temos o planeamento estratégico, que é um planeamento de top da organização. O planeamento tático, que é um planeamento intermediário a nível dos departamentos ou dos setores de atuação. E o planeamento operacional, que é a nível das áreas de atuação dos trabalhadores da organização. De referir também que o plano é um esquema que estabelece antecipadamente as atividades desenvolvidas no planeamento. Tipos de plano. Plano de políticas, que apresenta planos gerais. Plano de procedimentos, que apresenta uma série de passos a serem executados para o exercício de uma atividade. Planos de regulamentos,
que estabelece guias de ação. Programas, planos de programas, que estabelece a relação entre atividades e tempo. Planos orçamentais, que estabelece em termos valores numéricos ou em termos de numerários. Planos contingentes, que estabelece a ação e circunstâncias contingenciais. Planos rígidos, dificilmente de serem alterados. Planos flexíveis, aqueles que admitem a alteração da sua execução. De seguida, iremos falar do planeamento estratégico. Representa o processo sistemático, metodológico, complementar de apoio, fomento, organização, estruturação e sistema de reflexão estratégica dos membros de uma organização. O planeamento estratégico é um documento formal que sintetiza a reflexão estratégica dos membros da organização. O planeamento estratégico define com clareza as estratégias gerais, a missão, os objetivos, os métodos e procedimentos de execução. Componentes do planeamento estratégico: a análise estratégica, análise de organização, análise dos ramos de atuação, análise dos segmentos de mercado, meio envolvente, adequação aos requisitos competitivos do mercado. Formulação estratégica. A formulação estratégica é constituída pelas áreas geográficas, ramos de atividades e segmentos do mercado, tendo em conta os objetivos organizacionais. A organização e interpretação das estratégias, definição da forma como as organizações se propõem atingir os seus objetivos. Função, organização. Representa a segunda etapa do processo administrativo depois do planeamento. É a função administrativa que incumbe no agrupamento dos órgãos e das atividades necessárias para atingir os objetivos organizacionais. Princípios de organização como função administrativa. O princípio da especialização, que representa a divisão do trabalho. Definição funcional, que representa a relação entre atividades, autoridade e responsabilidade. O princípio de paridade da autoridade e responsabilidade, que representa a relação entre correspondência, volume de autoridade e responsabilidade. O princípio escalar, onde cada pessoa deve saber quem deve prestar contas, a quem deve prestar contas. O princípio de função de linha e staff, que mostra a relação entre quantidade de autoridade atribuída versus natureza dessa autoridade. Departamentalização, suas causas. As organizações passam por uma departamentalização devido às seguintes causas: volume de trabalho, agrupamento de funções similares, tradição e leis de trabalho, separação de funções para evitar conflitos de interesse, necessidade de controle de funções similares, entre outros aspectos. Tipos de departamentalização. Departamentalização por funções, onde temos atividades com as suas respectivas especializações. Departamentalização por clientes,
a relação entre clientes e o tipo de necessidades que os mesmos clientes podem ter, geográfica, tendo em conta as regiões de atuação da organização, matricial, que é a combinação de todos esses tipos de departamentalização. Iremos falar também da responsabilidade, autoridade e delegação. Responsabilidade tem a ver com empenhar da melhor forma possível as atividades de uma determinada organização, tendo em conta os deveres, as obrigações e definições da função. A autoridade é o direito de tomada de decisões para alcançar os objetivos, enquanto que a delegação tem a ver com a transferência de autoridade e responsabilidade. Função, direção. Representa a terceira etapa do processo administrativo, após o planeamento e a organização. Conduz e coordena o pessoal na execução das atividades planificadas. Interpreta os objetivos e os planos para as pessoas darem instruções como executá-las.